Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje eu quero falar com vocês sobre preconceitos dos franceses contra os brasileiros. Então, primeira coisa, existe esse preconceito contra os brasileiros? Não. Não existe, gente. Na verdade, não existe nem aquele preconceito que eu já ouvi falar em alguns países com as mulheres brasileiras, assim, falando que as mulheres brasileiras são fáceis, vamos dizer isso. Nunca ouvi nada em relação a isso aqui na França. Aliás, os brasileiros são muito bem aceitos. Nossa, então tá tudo certo, posso vir na França que eu vou ter uma acessibilidade a tudo, vou achar trabalho fácil, vou ser aceito em todos os lugares? Não, meu bem, também não é assim. Calma. Não, gente, porque na França existe outros preconceitos, né? Não é porque você é brasileiro. A primeira coisa é que existe um preconceito contra quem não é francês. Ponto. Não importa muito de onde você vem, existe aquele, vamos chamar isso de patriotismo, mas aquela preferência pelo que é local. Então, muitos franceses, não são todos, mas muitos franceses têm aquela coisa de a comida na França é a melhor comida de todas, tá? Que é muito boa mesmo. A França é o melhor país de todos, né? A cultura francesa é a melhor de todas. Existe assim essa ideia. Mesmo que a maioria das pessoas que falam isso nunca puseram o pezinho fora da França. Existem preconceitos em relação à cor de pele. Existem preconceitos religiosos, principalmente com a religião muçulmana, muito. Aliás, tem a lei do véu, né? Você não pode usar o véu. Eles falam que você não pode usar símbolos que denotem que você é de uma certa religião nos espaços públicos, mas todo mundo sabe que é uma lei para meio que impedir mulheres de usar véu nas escolas e nos locais públicos. Não vou entrar nessa discussão. Existe também um preconceito com pessoas em situação de vulnerabilidade, então você vai ser muito mais aceito se você estiver inserido no mercado de trabalho do que se você não estiver. E existe um preconceito, e esse é o preconceito que você pode mudar, é o preconceito com a pessoa que não fala francês. Não importa se você fala inglês, alemão, russo, sueco, não importa quantas línguas você faça, se você não fala francês, você não é valorizado na França. Você não se comunica e você não ocupa os mesmos espaços que os franceses. Não adianta, tem que aprender francês. Ainda bem que é próximo do português, né? Enfim. Gente, se você não aprende francês, você tem muita dificuldade para fazer amigos. E eu acho que na França existe uma dificuldade maior, porque eles são muito mais reservados. Então não é que nem o Brasil que você senta num ônibus e a pessoa do seu lado vai contar a vida dela inteira. Que você olha para um produto no supermercado e vai surgir do solo uma pessoa para explicar uma receita para fazer com aquele ingrediente e contar que naquela semana o tio dele foi roubado. Não tem isso. As pessoas não se abordam muito para conversar. Então, para você começar a se integrar e fazer amigos, você precisa ocupar o mesmo lugar que as outras pessoas em vários momentos seguidos. Então, trabalhar com a pessoa, estudar com a pessoa, daí, pouquinho a pouquinho, você consegue fazer amigos. Mas é muito mais difícil que o Brasil. Eu acho que nisso o Brasil, assim, é muito mais hospitaleiro que a França. Eu sei, porque eu, morando anos na França, tenho muito menos amigos do que meu marido, que vai lá uma vez por ano e faz 1000 amigos, e o pessoal chama ele de irmão. Então, assim, tem essa dificuldade. Existe uma dificuldade também de se inserir no mercado de trabalho e de ser aceito como os outros. Vamos dizer que você sempre vai ser um pouco subestimado, a não ser que você tenha passado exatamente o mesmo que todos eles. Então, eu sei que quando eu cheguei do Brasil, eu tinha meu diploma brasileiro de medicina, e até eu validar meu diploma aqui, pelo processo deles, eu não sabia nada. Eles nem consideravam que eu sabia prescrever uma dipirona. Não tem dipirona aqui. Eles achavam que eu não sabia nada. Aí, quando eu passei pelos mesmos concursos que eles passaram, eu comecei a ser valorizada e foi mais fácil me integrar. Mas a verdade, gente, é que quando você trabalha em outro país que não é o seu, você tem que fazer 2 vezes mais para as pessoas te reconhecerem como um bom profissional. É sempre um pouco mais difícil, mas é sempre possível também, né? A gente sabe trabalhar. Agora, em relação a preconceito linguístico, isso tem muito. E no começo é difícil. No começo você tá sozinho, você tá longe dos seus, você tá vulnerável. E quando a pessoa está se esforçando pra caramba pra
estar lá para interagir, para se integrar. E tem muita pessoa aqui que vai te cortar. Eu sei que a maior parte das vezes que eu chorei porque eu fui maltratada na França foi com pessoas que usaram palavras educadas. Foi em processos administrativos que fizeram eu me sentir um lixo. Foi a cada vez que eu fui, né, renovar meu visto e o processo faz você se sentir um lixo. Isso tem muito na França. E assim, você nunca vai ver, ou você vai ver pouco, algo muito escancarado, sabe? Alguém, sei lá, falar alguma coisa muito forte pra você. Vai ser sempre muito sutil. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu tava tentando fazer minha carta chama Carte Vitale. Quem tá na França tem arrepio do processo pra fazer essa Carte Vitale, que é um saco. E eu já tava 3 anos pedindo essa carta e não conseguia. E daí a mulher falou que o erro era em um dos meus documentos, que tava sendo traduzido por uma pessoa no Brasil e não na França, e que tinha que ser traduzido na França. Eu falei, moça, não faz sentido, porque eu validei meu diploma com esse documento que foi traduzido no Brasil, eu casei com esse documento que foi traduzido no Brasil, eles têm validade. E ela virou pra mim e falou, o que não faz sentido é você vir até a França pra questionar a administração francesa. Então, na verdade, eu não sei se o problema era eu ter vindo até a França. Gente, esse tipo de frase, é o tempo todo. É você, por exemplo, contar a sua história e a pessoa falar, e quando você volta pro Brasil? Não é? Assim, sempre tá num disfarce de cordialidade, assim. É quando a pessoa te corrige o tempo todo também, gente. Nossa, eu lembro que tinha uma mulher, eu gostava dela, mas não era insuportável falar com ela. Porque eu falava, eu vou na padaria comprar pão. Ela falou, pão? Tá bom, gente, eu vou na padaria, assim, vou comprar carne, né? Você entende que eu quero comprar pão. Para de me corrigir. Então, assim, é nessas horas que você se sente mal. E que, na verdade, não faz sentido nenhum, né, gente? Porque a gente não sabe francês, mas eles sabem francês porque é a língua materna deles, né? É o mínimo. Não fez mais que sua obrigação. Eu tive uma época muito difícil, aliás, que foi assim. Quando eu cheguei na França, eu falava, né, conseguia me comunicar, mas eu não entendia. Quando as pessoas começavam a falar na velocidade que elas falam normalmente, eu não conseguia entender. Então aí foi fácil, porque eu não entendia, as coisas fluíam. Alguns meses depois eu consegui entender muito bem tudo. Só que eu não conseguia falar do jeito que eu falo hoje. Porque hoje, gente, eu sou escrachada, eu faço piada, eu uso palavras de duplo sentido. Eu consigo falar do mesmo jeito que eu falo em português. Só que na época eu não conseguia. Então eu entendia tudo, né? Tinha esse processo de entender tudo, mas que eu não conseguia falar do mesmo jeito que eu falaria em português. E nesse momento, pra mim, foi o pior momento na França. Eu ouvi cada absurdo. Eu ouvi pessoas falando... eu não entendi nada da brasileira. Eu ouvi pessoas, quando eu vim validar o meu diploma, assim, eu liguei pra faculdade pra saber um pouco mais sobre o processo e eles falaram, volta pro seu país, que se nem os franceses conseguem, você não vai conseguir. Bom, amigos do meu marido que me falaram, você não tem noção, aqui é França, aqui não é Brasil, nunca que você vai conseguir fazer isso. Que eu vou jogar bem na sua cara. Era muito alfinetada o tempo todo e as pessoas não te tratam como alguém que está aprendendo a língua, não te trata como uma estrangeira. As pessoas às vezes te tratam como débil mental. Gente, nem estou falando da maioria dos franceses, eu estou falando que tem franceses que fazem isso. Daí com o tempo eu comecei a falar e tudo é melhor. Por quê? Porque eu já corto a pessoa no começo, sabe? Eu nem deixo criazinha, sabe? Então eu tenho muito paciente, gente. É que paciente eu passo um pano, porque às vezes eles estão numa situação que você fala, assim, tem muita raiva envolvida, tem muita raiva do diagnóstico, tem muita negação, enfim. Eles estão em outro momento. Mas já tive muito paciente falando, mas você é estrangeira? Você é atendido por um estrangeiro? Não quero ser atendido por estrangeiro. Tem essas coisas. Mas as pessoas começam a falar alguma coisa que eu vejo que vai ser atravessado, gente, eu já corto direto. Eu já corto, eu já faço uma piada, eu já mando pra, quem dos infernos, vira as costas. Senhora? Nem continuo falando. De verdade, depois que você sabe lidar e que você consegue responder, as pessoas mudam com você. Nossa senhora, eles te tratam muito melhor, porque eles sabem que eles não vão poder ficar falando de você sem ouvir, né? Sem ouvir o que não quer. Mas eu acho assim no começo muito difícil. E eles têm uma tendência a ser malvados sendo educados, entendeu? Usando vous, né? Usando madame, usando palavras educadas, mas te massacrar, te falar, você não está no seu lugar, você não tem vez aqui, você não tem poder.
Então, assim, eu lembro a última vez um residente veio falar: ai, não aguento esse serviço, só tem estrangeiro. Bem, eu não sei se ele tava brincando. Na hora eu falei: meu bem, baixa a sua bola, eu pago mais imposto do que você, eu tenho nacionalidade, fica quieto, se não fosse os estrangeiros, esse hospital não estava em pé. Nunca mais tive nenhuma reflexão desse cara. Então, para isso você tem que criar uma casca e sofrer do processo. Eu acho que não vai existir ninguém que tá aqui na França que nunca sofreu isso. O único jeito é você não falar francês, daí você não vai entender mesmo e daí pra você vai ser lindo, né? Porque ninguém vai falar nada, vida que segue, você segue só no francês turístico. Nossa, mas eu lembro, assim, mesmo encontros que eu tive antes de conhecer o meu marido, pessoas escrotíssimas, assim, mesmo no senso de humor, sabe? De ficar falando que você não sabe falar, de tirar com a sua cara. Ai, é muito ruim. Então eu aconselho vocês, pra quando virem pra França, virem assim, já com uma bagagem de linguística boa e já falando. Aprende todos os palavrões franceses já antes de vir, pra qualquer coisa já enviar um pra quem te falar atravessar. Grande beijo, espero que não tenha ficado muito confuso, mas quando a gente começa a falar dessas coisas que vêm do coração, a gente perde um pouco a linha, o roteiro. É isso. Eu tava editando. Pessoal, esse vídeo tá com áudio horroroso. Vou deixar a legenda pra vocês, tá bom? O vídeo, e eu achei que ele acabou de um jeito um pouco meio tristonho, assim, sabe? Um pouco anêmico. Anêmica, frágil e inconsistente. Eu achei que não é um bom jeito de acabar um vídeo, porque eu gosto de vídeo que acaba bem, eu gosto de história feliz. Eu fui criada em novela e Hollywood. Triste ou um final feliz? É um final e basta. Então, gente, primeiro eu vou explicar. Isso aqui é pasta d'água, porque eu tenho um filho de 8 meses e sempre que eu vou tentar trocar a fralda dele por pasta d'água, ele põe a mão, põe na boca, põe em mim, vira, parece uma cobra mal matada. Como esse canal também é de maternidade, eu achei que tive essa licença poética. Então é o seguinte, eu vou falar como você pode contornar toda essa situação chata, ser vítima um pouco assim de preconceito na França ou em qualquer lugar. O que eu indico? Primeira coisa, a melhor defesa é o ataque. Então, logo que a pessoa vir e falar pra você uma coisa assim que você achou que é preconceituoso, você vira e você fala: por que você tá falando isso comigo? Porque eu sou estrangeira? E daí a pessoa vai ficar sem graça, porque se tem uma coisa que é mal vista aqui na França, é ser preconceituoso, entendeu? Eles são, mas eles não se orgulham nada disso. Então, quando você fala: ai, por que você tá falando isso? É porque eu sou estrangeira? Aí ele vai ficar aquele climão, aquela torta de climão. Daí, quando a torta foi toda servida pra quem tá lá, o que você fala? Você fala: ai, tô brincando. Acabou, caiu, ganhou, entendeu? Outra coisa que eu adoro fazer também é virar a sonsa. Atrapalhadona. Virar a sonsa. Fala uma coisa, né, um pouco atravessado. Eu falo: não entendi por que você falou isso. Como assim? Me explica. Mas por que você tá falando isso? Não entendi. Gente, também é ótimo. E insiste, pra pessoa ficar muito sem graça, ter que explicar a piada chata. E por último, gente, o que mudou a minha vida é que, assim, no começo eu queria falar certinho, mostrar que eu era boa no jogo deles. Não dá certo. Você nunca vai falar melhor que um francês. Você nunca vai falar sem ter sotaque. Agora eu faço exatamente o contrário. Nossa, eu uso meu sotaque, eu uso minha cultura. Às vezes gente, vira e mexe, eu falo oxe. Falo oxe do nada, pra confundir o povo. Assim, eu uso o máximo. Às vezes o que acontece, meu chefe fala pra mim fazer coisa que eu não quero fazer, eu falo moi pas parler français, bem a estrangeira mesmo, e saio das costas. Então eles acham engraçado, mas eles ficam meio desconfortáveis, entendeu? Que mais? Eu dou joguinho de cintura. E agora eu aproveito. Olha, antes eu nem era muito cultura brasileira. Antes de vir pra cá não era muito carnaval, capoeira. Agora, gente, eu tô sempre no samba, ponho música brasileira. Eu uso da minha fraqueza como identidade e força. Então, gente, não tentem ir assim contra tudo, se anular para caber em uma outra cultura. Faça exatamente o contrário. Expõe sua cultura, seja escrachado, seja otimista como a gente é, use seu joguinho de cintura, que no fim, gente, eles adoram. Então é isso. Espero ter acabado um pouco mais felizinho, porque eu tava achando muito tristonho. Não gosto de vídeo de tristonho. Beijo!